Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os dias atuais são de angústia, medo e perplexidade. O surgimento de um agente infeccioso, o coronavírus, levou todos os povos da Terra a se unirem na dor e também na expectativa quanto à descoberta de uma vacina que venha neutralizar os efeitos nocivos, deletérios e às vezes terminais desse inesperado surto. Para nós cristãos, trata-se de mais um cumprimento da profecia anunciada por nosso Senhor Jesus Cristo sobre os dias em que vivemos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Mateus capítulo 24, do versículo 6 ao 8. Nosso Senhor proferiu estas palavras não para levar-nos à desesperança e ao terror, mas alentar em nosso coração a esperança cristã, porquanto Ele, e somente Ele, está no absoluto controle de todas as coisas. Antes de ascender aos céus, a fim de assentar-se à destra do Pai Celeste, prometeu aos seus discípulos: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28 e versículo 20. Por essa razão, tendo como pretexto a liberdade que temos em nosso Senhor, conclamo os obreiros de Cristo Jesus a que tomemos as seguintes atitudes. Ponto de número 1. Sigamos rigorosamente a recomendação de Simão Pedro, apóstolo, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos capítulo 6 e versículo 4. Ponto de número 2. Portanto, entreguemo-nos à oração, à intercessão contínua e ao jejum, e não deixemos jamais de ministrar a palavra de Deus, a única fonte de consolo em momentos como este. Ponto de número 3. Já que é desaconselhável aglomerações em espaços públicos e fechados, reunamo-nos em pequenos grupos, tomando as precauções indispensáveis, a fim de orar e clamar muito especialmente pelo Brasil e pela cidade em que vivemos. Ponto de número 4. Oremos pelo presidente desta República, excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, para que, munindo-se da sabedoria divina e da serenidade necessária, que horas como esta requerem, para que oriente, guie e presida este país, tendo sempre em conta a promoção do bem comum, de acordo com os preceitos da Bíblia Sagrada. Ponto de número 5. Intercedamos pelos enfermos, para que Deus lhes restabeleça a saúde, porque, como cristãos, acreditamos plenamente que Jesus Cristo é o médico dos médicos. Não deixemos de orar pelos infectados. Quando possível, sem ignorar os protocolos médicos, unjamo-los conforme recomenda-nos a palavra de Deus. Tiago capítulo 5 e versículo 14. Ponto de número 6. Roguemos ao Todo-Poderoso venha iluminar os cientistas, a fim de que interrompam a sequência desse vírus e criem uma vacina eficaz contra este terrível mal. Nosso Deus é o Criador e mantenedor dos céus e da terra e de quanto existe. Nele, e somente nele, residem todos os tesouros do conhecimento e da ciência.
Ponto de número 7. Elevemos nossas preces ao Pai Celeste, Senhor de todas as consolações, em favor das famílias que perderam seus entes queridos. Que elas recebam, nessa hora tão difícil, as ministrações do Consolador Divino. Ponto 8. Apesar da urgência e da gravidade deste momento, imploremos a Deus que nos mantenha a calma, a serenidade e a confiança em suas providências, pois Ele jamais abandonará os seus filhos. Ponto 9. Obreiros de Cristo, pastoreemos com devoção e amor as ovelhas que o bom pastor nos confiou. Oremos por elas, ministremo-lhes a palavra de Deus e não deixemos de administrar-lhes os meios da graça. E, finalmente, ponto de número 10. Preparemo-nos para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejamos santos, piedosos, e jamais nos ausentemos de nossos deveres pastorais e ministeriais, pois fomos chamados a dedicarmos-nos à oração e ao ministério da Palavra de Deus. Portanto, irmãos amados, confiemos nesta promessa divina. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91 e versículo 10. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor amado, neste momento pedimos-te, tem misericórdia da nação brasileira. Abençoa o nosso presidente, os governadores de estado e todos aqueles que, no comando desta república, detêm algum poder e mando. E que nós, teus obreiros, estejamos sempre a interceder por tuas ovelhas e por todo o povo brasileiro. Abençoa também nossos vizinhos, América Latina. E que os cientistas, iluminados por ti, ó Pai, possam encontrar a vacina que debele este mal. Ajuda-nos, obreiros de Cristo, a cumprir o nosso ministério, que o cumpramos com honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.